nossos servidores vivem indo para a corregedoria por conta de coisas assim absurdas, né? Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Nós estamos iniciando a segunda parte da nossa reunião da Comissão de Fiscalização e Controle para tratar com a Secretaria de Planejamento acerca do processo administrativo 36.321 de 2015, originalmente, e que tramita ainda na esfera administrativa e judicial, pois que já virou ação de reintegração de posse em relação a essa área. Esse é um dos processos, secretário, bom dia, secretário Nilson Gerardello, que está aqui conosco. Esse é um assunto, Nilson, que nós iríamos discutir naquela reunião anterior, onde houve aquele problema da não convocação pelo Executivo, que nós já tomamos aqui as devidas providências na esfera do Legislativo. Hoje nós retomamos essa discussão. Na primeira parte ouvimos o secretário de Agricultura com 2 temas diversos. E esse é um processo que causa preocupação, né? Ele é um processo que tem aqui, dá para ver, ele passa de 1000 páginas. Eu, particularmente, ao tomar conhecimento do teor, dos pareceres, inclusive do jurídico, o alerta feito aqui pelo Maurício Porto em diversos momentos, a forma como nasce esse processo, eu que tenho um respeito muito grande pelos procedimentos, pelos regramentos de cada uma das profissões que atuam dentro da esfera do poder público, cada um de nós temos as nossas normas, né? Nós que somos advogados, a gente tem nossos limites, nosso código de ética. Vocês, arquitetos, têm, os engenheiros o têm, as assistentes sociais também a têm. E esse processo de 2015 me causa muita estranheza, porque ele nasce já num levantamento feito pela Secretaria do Bem-Estar Social. Digo aqui um equívoco, porque na época nós tínhamos uma coordenadoria de habitação de interesse social. Então, começa numa área extremamente precarizada da cidade, vulnerável socialmente, vereador Locadora, a região do Piquete 2. Uma ocupação aqui, eu não sei mensurar o número de famílias, mas na leitura aproximada e visual também, porque é uma região que a gente frequenta muito, acompanha no trabalho político da gente de muitos anos. Algo em torno de 100 famílias. E aí nós também, eu particularmente faço parte da Comissão de Indústria, Comércio e Serviço aqui da Casa. A gente sabe da importância do SEDECOM e da política de desenvolvimento econômico do município, mas famílias, ainda mais famílias em condições de tamanha vulnerabilidade, são prioridade. E nos preocupa o desfecho que esse processo vai ter. Esse processo nasceu quando o senhor não estava aí, né? Nem imaginava estar, mas agora está. E é preciso, eu li com muita atenção o último parecer de quando eu obtive cópia do processo. Eu não sei os últimos andamentos dele nos últimos 2 meses. Eu obtive cópia dele há cerca de 2 meses e meio. E o último parecer desse processo é um parecer da assistente social, a Vanessa Ramos, que já atua com a moradia há bastante tempo. Ainda com Minha Casa Minha Vida, depois junto à Coab, no governo Gazeta, e agora junto à Secretaria de Planejamento. E eu vou aqui pedir para o vereador Locadora me dar um suporte. Vereador Locadora, eu gostaria de começar essa reunião pedindo que o vereador Locadora faça a leitura do manifesto, porque para mim mereceu destaque.
esse parecer. Eu vou ler só as páginas finais desse parecer, porque realmente chama atenção. Das possíveis falhas nos processos, porque são mais de um que tramita conjuntamente em apenso a esse processo. Vereador Locadora, por favor, a partir das possíveis falhas nos processos. Bom dia a todos presentes, todos que nos assistem. Das possíveis falhas nos processos. Durante os últimos 8 anos, estamos nos dedicando em prol a HIS e seus maiores interessados no município, que são as famílias, indivíduos que não conseguem acesso ao seu direito à habitação. Nesse tempo, tivemos que nos posicionar pelas pautas as quais nos especializamos no âmbito da HIS. E muitas vezes manifestando nossa contrariedade em reuniões e junto aos gestoras que buscavam saídas simples para situações complexas e que, no limite, poderiam acarretar prejuízo às famílias que temos como princípio defender. Mas não tem sido uma tarefa fácil. O poder público, através de seus gestores e gestoras, quando contrariadas, não consegue compreender que nossa postura está demarcada pela especificidade de nossa atuação no horizonte dos direitos e com muita frequência temos sofrido as repercussões dessas falhas. Citamos essa questão pois nesse processo ficou muito exemplificado o que passamos e como temos sido tratados durante a carreira. Contudo, o que aqui importar é indicar as falhas para que sejam corrigidas de modo que não causem mais constrangimentos e prejuízo aos membros da equipe e principalmente à população usuária do serviço público. 1. Da atuação da SEDECOM, identificamos pode ter sido viciada em virtude da falta de posicionamento assertivo das demais secretarias envolvidas, visto que se tivesse deparado com manifestações mais robustas da CEPRAM e SEBS, poderiam ter compreendido antecipadamente a necessidade de se ofertar outra área ao empresário, dentre tantas que podemos estar ociosas em ZICs. Mesmo com inúmeras intervenções do procurador municipal, a reiterada tentativa de deixar a área disponível para a empresa e assim cumprir o seu papel, pode ter sofrido com a pouca interpretação e possíveis equívocos provocados pelos demais órgãos envolvidos. 2. Da atuação da CEPRAM. Identificamos no que diz respeito tanto ao zoneamento, ordenamento construtivo e demais aspectos afetos ao melhor planejamento urbano, seguiram alinhadas as considerações e proposituras da SEDECOM. Sem contar que, desde 2015, na área, pessoas tentavam garantir sua sobrevivência. Em suma, trataram como se a atuação devesse respeitar somente a previsto no zoneamento vigente. Ocorre que o poder público planeja e regulamenta as possibilidades materiais de vida na cidade para as pessoas terem maior acesso aos bens, terra e produção de riqueza e reprodução da vida. Serviços públicos e privados, vasta gama, no sentido de avançar para todas as camadas da sociedade e quando existir a necessidade de priorizar o interesse, que seja sempre no sentido de garantir tratamento desigual para os desiguais, sobretudo os que estejam menos favorecidos do poder econômico e, consequentemente, político, num contexto de correlação de forças e disputas. No que diz respeito à habitação de interesse social, com todos os esforços para se construir uma política pública, observamos falhas de duas vertentes. Letra A. Quando, de 2015 a 2019, se desconsiderou sumariamente o conhecimento da equipe social de HIS
lotado no gabinete, que se posicionava nas reuniões, mas não recebia os processos para manifestação, e que desde 2015 poderia ter alterado, contribuído no processo. Durante o ano de 2019, contou com equipe social sobre a qual não poderíamos manifestar qualquer avaliação, visto que não conta nos autos, somente pelas manifestações de uma assessora de gabinete. Novamente de 2020 a 2021, quando verificamos que é citado área social de habitação, de fato não poderíamos manifestar parecer sobre a questão social, matéria da área social, ou expressões decorrentes dela sem algum ou alguma servidor ou servidora qualificado ou qualificada para tanto e não tinham no quadro. B. A ocupação de famílias na área através da atuação da CEPRAM é um dos argumentos usados pelo procurador em várias oportunidades, mas em nenhum momento os ou as gestores da CEPRAM indicaram essa ação ou incluíram documentação para melhor compreensão da situação, o que deixa uma lacuna que poderia ser o diferencial nos trâmites e decisões. 3. Da atuação das SEBs. O que podemos verificar é a atuação de forma pontual, seguindo o melhor entendimento da SEDECOM, não levando em consideração os pareceres da SNJ, tampouco indicando que o processo fosse remetido à equipe especializada em HIS. Nossa equipe lotada no gabinete, ainda assim podemos destacar algumas questões que ficaram latentes. Letra A. O processo número 55889/15, iniciado por um munícipe da SEMA em 5/10/2015, que tratava da ocupação da área, finaliza-se tramitando nas SEBs, sem nenhuma providência anexa em 22/10/2015. Mas essas 19 laudas estão anexas, parte numerada, outra não. No processo 36321/15, que teve a sua origem na SEDECOM, antes que se inicie a sua propositura, dando a entender que foram colocadas ali em algum momento. Mas como o processo 36321/15 tramita de 17/6/2015 a 5/2/2018, sobre a concessão da área, sem mencionar essa tramitação do 55889/15. Seria preciso averiguar quando as laudas forem inseridas no volume. De qualquer forma, a falta de providências das SEBs pode ter fundamentado o erro da SEDECOM, que se soubesse da ocupação teria tomado outras providências. Estendendo o raciocínio à CEPRAM, evidenciamos que durante esse tempo, 2015 a 2018, a equipe social da HIS existia, e caso assistentes sociais das SEBs, nas funções apontadas nos despachos, tivessem encaminhados para a nossa equipe, com certeza teríamos nos manifestado e o processo não teria os vícios que estamos apontando. Essa inoperância pode ter sido o erro que motivou os demais. Letra B. Em 11/5/2018, folhas 195, o coordenador da Defesa Civil solicitou no processo um levantamento socioeconômico das famílias para decidir sobre a melhor ação que não expõe as famílias à situação de rua. Nas sequências, folhas 200 a 280, existem fichas cadastrais como cabeçalho da Defesa Civil, sem a qualificação dos entrevistadores e entrevistadoras tramitadas pelas SEBs. Segue este com a relação das famílias atualmente residindo na área solicitada.
Com o despacho na respectiva secretaria e a propositura da reunião intersecretarial com o prefeito, intervenção de que fato serviu para a qualificação das famílias nos autos da ação de reintegração de posse autorizada posteriormente pelo prefeito Gazeta. Letra C. Em 24/7/2019, a assessora do gabinete, senhora Glória Mota, nas folhas 316, aponta que o setor CEPRAM Habitação identificou que a parte das famílias citadas nos autos não estavam na área pretendida e que haviam sido injustamente citadas, devolvendo para a SEBS tomar algumas providências e identificar quais se enquadravam em critérios mencionados no documento. Na sequência, existe um plástico com uma lista e fichas de cadastro, folhas 318 e 356, com o cabeçalho da CEPRAM. Algumas indicam a entrevistadora, como Márcia, e outras tantas estão sem assinatura, seguidas de uma manifestação da SEBS, das folhas 357 a 362, assinadas pelas diretoras Maria Cristina Fernandes e Ana Cristina C. Salles de Toledo, com uma justificativa apontando sobre os objetivos da política de assistência e gostaríamos de externar nossa dificuldade quanto ao cadastramento de famílias com o intuito primeiro de reintegração de posse ou remoção, sugerindo que outras secretarias realizassem esse tipo de trabalho e citando que haviam emprestado uma assistente social para a CEPRAM. Contudo, seguido da atualização cadastral realizada em 16/8/2019 pela SEBS, com informações das famílias relacionadas no documento, seguindo os critérios indicados pela CEPLAN e cópias de fichas preenchidas com o cabeçalho da CEPLAN e anotações à caneta e declarações de interesse em residir provisoriamente no Parque Primavera, 363 a 455, com o cabeçalho da SEBS e preenchidas com assinaturas de várias assistentes sociais em funções de chefia e direção, ou seja, externaram a dificuldade em decorrência da reintegração não estar nos objetivos da política de assistência social, mas fizeram o que foi solicitado por despacho. Letra D. Em 12/2020, o processo número 78.802/20 chega até a SEBS encaminhado pela SNJ, citando os requerimentos da folha 84, observem o objeto de motivação do processo e o despacho da folha 84. E o secretário Carlos envia ao DPSB, cuja diretora era assistente social Ana Salles, para providências. Em 19/1/2021, a mesma servidora assistente social na função de secretária do Bem-Estar Social solicita a pensar ao processo 36.321/15 e 2, para nova verificação sobre a permanência das famílias numa ação que ainda tramitava pela reintegração de posse, designadas equipes subordinadas para atualização dos dados, citando o cadastro anterior realizado pela SEBS no local. Quando externou dificuldade em fazer, apontando os objetivos da assistente social com um prazo de 7 dias. Em 5/2/2021, a assistente social Thalita Coutre, na função de chefia, anexa a resposta e uma lista, atendendo prontamente a secretaria parecer com os pedidos, afirmando que havia sido realizado por equipe do CRAS Volante, sem indicar quais profissionais realizaram. Assinou. Como nunca soubemos da existência do CRAS Volante em Bauru, podemos apenas afirmar que, novamente, instrumentalizaram um processo que ainda caminhava para a reintegração de posse da área, a qual estava ocupada por centenas de famílias. Informações do processo. Não podemos deixar de citar que, excluindo o ano de 2019, como contou uma assistente social na CEPLAN emprestada pela SEBS,
Nos demais anos, desde 2013, aos profissionais que atuaram na HIS pela Prefeitura de Bauru estão na equipe, que não é oficiosa, e todos os secretários e gestores sempre tiveram conhecimento sobre essa situação, principalmente as assistentes sociais da SEBS, que inclusive nos antecederam no trabalho do PMCMV, e algumas delas ocuparam os espaços profissionais que estavam lotados antes da transferência em certas oportunidades, se posicionando contrárias em desenvolver ações do trabalho social no CRAS, por exemplo. Porém, em todas as oportunidades, reuniões em que nos posicionamos indiscutivelmente contrárias a ações dessa natureza, solicitando a tramitação dos processos para análise da equipe e posterior manifestação. Nunca nenhum dos ou das gestores ou gestoras, servidores, servidoras o fizeram como ficam explícitos nesses processos. O que nos leva a crer que, pelos feitos, que além de desconsiderarem nossa atuação técnica, especializada e qualificada, contaram com a atuação de outras assistentes sociais do quadro efetivo da administração, com conhecimentos e lotação em outras políticas públicas para atuar. Esse atravessamento causa prejuízo à equipe, à oferta de serviços públicos e principalmente à população usuária, como visto no processo. Por esta razão, deixamos aqui registrado o quanto posturas e atitudes intempestivas podem adensar dificuldades enfrentadas por todos e todas, servidores e servidoras, prefeitura e população. Esperamos ter podido contribuir. Anexamos o histórico de movimentação dos processos, ao qual não dedicamos tempo para avaliar. Atenciosamente, Vanessa Isabela dos Santos Ramos, assistente social. Esse processo, como eu disse, ele tem mais de 1000 páginas, ele nasce em 2015. E aqui um pequeno histórico dele, até para que os outros vereadores que não tiveram oportunidade de vê-lo na sua íntegra. Ele é iniciado em 17 de junho de 2015, quando foi protocolizado por EDOC um pedido de concessão de área pela empresa Sardinha Implementos Rodoviários. Em 5 de outubro, foi solicitada a vistoria da área pública, reclamando que a área localizada nesse endereço, Rua Antônio Fabre, quadra 4, no Núcleo Fortunato Rocha Lima, havia sido invadida. Em outubro, ainda no dia 8, foi publicada a lei da concessão. Então, verifica-se que na área existe a presença, mais à frente a gente verifica isso, na época de 74 famílias, hoje mais de 100. Portanto, um impedimento formal para que isso acontecesse. Há uma insistência na tramitação do processo, dando conhecimento aqui que em 1º de dezembro o empresário toma ciência da situação e não assina o termo de concessão. Ora, para mim esse é o melhor momento em a prefeitura rever a decisão da concessão e pensar se, já que é uma região ali tomada por habitações, inclusive bastante precárias, a região do Fortunato, a região do Piquete, o 9 de julho, e famílias em situação de extrema vulnerabilidade. A meu ver, salvo o melhor juízo, já aqui deveria ter sido revista a concessão e ser encaminhado para deliberação da desafetação dessa área para fins de indústria e afetá-la para interesse social, promovendo ali a urbanização daquele espaço. Como um primeiro passo, ainda é um espaço mesmo onde já são casas, lotes, etc., mas é uma região da cidade que ainda carece de muito investimento do poder público. No dia 5 de fevereiro de 2018, em reunião com o empresário, o mesmo reafirma o seu interesse na área e pede que a prefeitura faça a reintegração. Aqui eu vejo uma outra inversão. Essa é uma decisão política, administrativa, que à época o governo já falha ao manter o encaminhamento na lógica de, olha, se o empresário ainda o quer, façamos a reintegração, vereador, locador e vereadores Marcelo e Guilherme, vamos retirar essas 80 famílias sem se dizer para onde.
Em alguns momentos aqui, vê-se apontado pela assistente social, a Vanessa, que nos relatos cogita-se a ocupação do espaço ali do Primavera, que é outra área extremamente precária, não é? Inclusive com um problema de saúde pública gravíssimo, que a administração vai ter em algum momento que enfrentar, que é o cemitério Cristo Rei. Não é? Essa visão ali que choca, onde a precariedade do cemitério faz com que essa população ali, instalada no Primavera, hoje Vila Cristiane, conviva com o chorume cadavérico, que é uma questão de saúde pública da mais alta gravidade. É um espaço que ainda carece de muito enfrentamento. E aí, segue esse processo até os dias de hoje. O doutor Maurício Porto, em junho de 2019, despacha informando... houve um pedido de liminar, né, pelo prefeito, depois do interesse do empresário em manter, e a liminar é negada ao prefeito, tendo em vista a ocupação, naquele momento, 11 de maio, por 74 famílias, vereadores. Ainda assim, em 6 de novembro, o prefeito, à época Gazeta, autoriza a propositura de uma ação de reintegração de posse. A meu ver, um equívoco político, jurídico, sobretudo social. Em maio, o pedido é negado, mas determina-se que haja a intimação pessoal de cada um dos invasores. E aí é aqui que se confunde o papel das assistentes, quando se é feito aí um levantamento do cadastro para fins de reintegração de posse. Mas o doutor Maurício Porto despacha em junho, informando que a área não pode ser concedida a curto prazo e pede o cancelamento da concessão, o que está lá na página 297, no verso. Ocorre que, apesar de todos esse vai e vem, a leitura desse processo aqui de quase 1000 páginas é um daqueles absurdos que acho que tinha que acabar. Não faz sentido. O processo vai para cá, vai para lá, volta para cá, vai para lá. E você está falando de 100 famílias. E você está diante de um fato concreto. Não se efetivou a concessão. Ele não teve condições efetivas de, no prazo dos 90 dias, como preceitua a lei, implementar as ações necessárias. Insensibilidade de ambos os lados, porque quando ele pede por EDOC a área, uma visita à área pedida já se verificaria que as famílias estavam lá. Não houve a ocupação da área após o pedido. As famílias já se encontravam residindo nesse local. Óbvio, fruto de ausência de muito tempo de uma política habitacional efetiva. E aí eu falo aqui mais uma vez a falta imensa que faz desde há 15 anos atrás, quando foi aprovada na Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social, que efetivou o nosso PLIS, o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, a necessidade de uma secretaria de habitação. Mas, olha isso, vereador Guilherme. Para um assunto que, ainda hoje, apesar de 10 despachos distintos do jurídico, para esse processo, cancela-se a concessão, e é necessário discutir a questão de moradia nesse local. Está consolidada, está consolidado por muito tempo. 2015, quando há o pedido da área, as famílias já residiam lá. Quem acompanha aquela região, Piquete 1, e esse é considerado Piquete 2, quem acompanha lá desde a implementação do Fortunato Rocha Lima, aquela região toda ali do 9 de julho, sabe. E que há uma perspectiva de crescimento. Tem jeito. Não é? É a realidade de quem habita precariamente, de forma improvisada. O filho casa, tem um filho que também casa, né, e vai fazendo puxadinho, porque, de fato, há uma ausência hoje de uma política pública efetiva. Inclusive, há um despacho da Natasha também aqui, né, a técnica da CEPLAN,
é um dos últimos, em dezembro agora de 2021, em que ela fala que há diversas manifestações nesse processo acerca de reintegração, mas que para onde é que se vai remover essas famílias? Não dá para falar em remoção como se fosse um objeto que você tira de lugar. Deixa eu perguntar aí, antes que sai. 2015 que pediram... 2015 começa o pedido Quem que era o secretário na época, será, hein? Da de CDCOM. planejamento? É. Não começou no planejamento, foi na CDCOM. É, o CDCOM mesmo, quem que era? Não sei dizer, vereador. E era que o empreendimento Vamos, era dá pra o gente do puxar Sardinha? aqui. Era o Sardinha que estava pedindo essa área aí? Sim, pediu por EDOC. Pediu por EDOC, iniciou-se o processo e foi feito. 2015 deve ser o Renato, né? Pode ser. Deixa, Não, a gente pode, eu só tô até a ligando uma gente coisa terminar com outra aqui, aqui. a gente consegue levantar aqui no processo, em 5 de outubro. O vereador Guilherme pode até me ajudar aqui. Quando começa, dá para ver aí o secretário que estava à frente da pasta à época. Então, é uma novela que diz respeito a um número muito grande de famílias. E esse processo vai para a PPI, vai para a DDN, vai para a CEPLAN, vai para a SEBS, vai para o Departamento de Habitação, volta para o gabinete e tem circulado aí fazendo aniversário de ano a ano dentro de cada uma das secretarias. Secretário, nossa intenção ao chamá-lo é porque é um assunto que nos preocupa muito, extremamente, e a indefinição e a manifestação reiterada das mesmas pastas sobre o mesmo tema também preocupa. Qual é o norte que está sendo planejado, discutido e que será dado efetivamente pela Secretaria de Planejamento em relação a esse assunto? Bom dia, Nilson. Bom dia, secretário. Bom dia, vereadores. Sim, a partir da sua convocação para essa reunião, eu pedi o processo estava no gabinete e dei o meu parecer nele. E vai retornar para o gabinete logo depois que eu sair daqui. Eu estou com o processo aqui, o original. Aliás, esse processo que a senhora cita, mais outros tantos, não sei quantos, nem contei, todos apensados a ele, que tratam do mesmo assunto, com alguns vieses, mas o que eu posso dizer é que o parecer jurídico, ele permanece em todo momento muito numa linha só. O doutor Porto trabalha em vários momentos nesses processos todos. Se a senhora permitir, e os seus colegas permitirem, eu gostaria de ler meu parecer. Pode ser? Por favor. Bauru, 16 de maio de 22, ao gabinete. Informo que solicitei esse processo ao gabinete devido à convocação para a reunião pública organizada pela vereadora Estela Alexandre Almagro, que deverá ocorrer no dia 18/5/22, na Câmara Municipal de Bauru, e que tratará justamente desse processo de número 36321/2015 e demais apensos a esse. Aproveito para emitir parecer a respeito sobre a zona de localização da ocupação, questão afeta a CEPLAN, como solicita o procurador do município, que no último parecer dele, ele nos pergunta em que zona que está, se é a zona industrial e se permanece dessa maneira. Em resposta ao parecer do procurador jurídico do município de Bauru, Dr. Maurício Pontes Porto, folhas 198 a 200 do processo 78802 de 2020, temos a informar que a área em questão, localizada no loteamento Núcleo Fortunato Rocha Lima, onde se dá ocupação atualmente localizada em ZIA, hoje, zona industrial e destinada à expansão do Distrito Industrial 3. Ou seja, no momento atual, no zoneamento, ali é uma área de uso industrial. Ok? Ocorre, aí continuando meu parecer, que na proposta da nova lei de uso e ocupação do solo, que deverá ser encaminhada à Câmara como projeto de lei, é que a área seja caracterizada como uma ZUE, Zona Urbana em Estruturação, com caráter residencial. Tal alteração diz respeito ao próprio reconhecimento do real uso, que ao menos desde 2015 possui ocupação habitacional irregular, tendo sido ampliada significativamente durante o ano de 2019, quando muitas das famílias foram destinadas pela própria prefeitura na desocupação dos bairros Jardim Meire e Vila Aviação B, justamente a essa área, localizado no Fortunato Rocha Lima. E aqui eu aproveito um parecer do jurídico também, das folhas 18 a 23 do processo 56461 de 2018.
Ou seja, se constatou que a própria prefeitura levou pessoas lá quando desocuparam do Meire e da Vila Aviação B. Ou seja, de alguma maneira, naquele momento a prefeitura quase que reconhece a área como uma área de ocupação mesmo, não é? Exatamente. Eu nem entrarei no mérito sobre a eventual doação da área à empresa Sardinha, pois no processo principal e nos vários apensados a ele, fica claro nos diversos pareceres jurídicos que o termo de concessão de posse nunca foi celebrado. E a cessão, portanto, nem se deu de forma definitiva. Então, eu acho que essa questão da doação em si, ela está descartada. Nos vários pareceres que eu vi, não só do Dr. Porto, que ela nunca se deu. Dessa forma, entendemos que a área em questão, para sua definitiva regularização como bairro popular, precisaria passar por novo cadastramento, pois o que foi realizado pela SEBS ocorreu há muitos anos e deve estar totalmente defasado. Após esse trabalho, deve haver o selamento do assentamento para sua efetiva regularização. Ocorre, entretanto, que a CEPLAN ainda não possui estrutura para isso. Foi enviado o projeto de lei à Câmara Municipal no sentido de dotar a Secretaria de um departamento de habitação, que depois de estruturado, poderia vir a cuidar da questão. Tal estruturação dependerá de concurso público e treinamento dos aprovados, o que pode não ser ao mesmo tempo exigido pela Justiça. Sendo esse meu parecer, atenciosamente e tal. Então, assim, no meu entendimento, vereadora, a área já se constitui desde antes de 2015 e eu ouso dizer que a área acabou sendo doada no sentido de que se retirasse as poucas pessoas que existiam, que ocupavam lá naquele momento. E tem algum outro despacho do senhor nesse processo? Não entendi. Tem algum outro despacho do senhor nesse mesmo processo? Não. Esse é o único? Esse é o único. Esse é o único. Então, e isso segue... Quando é remetido para o departamento que estava na Coab, quem despacha para eles? É muito grande esse processo. É que são vários vereadores, vereadora, então eu não sei exatamente, houve sim, talvez tenha havido algum despacho para o grupo da Minha Casa Minha Vida na Coab. Mas o que eu posso dizer é que esse meu parecer é em relação a essa questão. Isso foi de quando, vereador, secretário? Esse parecer? Uhum. Eu busquei agora, está datado dia 6 de maio. O que eu me preocupo, eu vou até solicitar exemplo da reunião anterior, que a gente possa sentar com a chefe do executivo acerca disso, porque assim, eu temo que esse encaminhamento para o jurídico aí ainda não finalize, que ainda não dê por encerrado, porque foi agora, então ainda não tem despacho. O último é o seu. O seu é o último despacho. Do Dr. Porto, no sentido de questionar qual é a zona, porque isso poderia ter um problema, eventualmente, se continuasse como uma zona de uso industrial. Inclusive, para regulamentar de imediato, teria que ser uma ZEI, né? Do ponto de vista da REURB, se não for uma ZEI, não permite. A nova lei seria a ZUI, né? Na nova lei que a gente espera que seja aprovado rapidamente aqui. Aliás, duas coisas que eu pediria para os vereadores: a aprovação, quando vier para cá, da LUS, a nova lei de uso e ocupação do solo, e também da criação da diretoria de habitação para a CEPLAN. As duas questões que envolvem claramente esse processo, né? Nós discutimos isso na última sessão, secretário. A mim, particularmente, causou muita estranheza que no momento em que chega para casa esse processo, para a criação, chegou esse e outros, né, da saúde e das administrações regionais. Mas as modificações havidas nos remanescentes da Coordenadoria de Habitação e Interesse Social, que tinha um caráter de provisoriedade, que atuou na época do Minha Casa Minha Vida, mas os últimos técnicos, de alguma forma, na última semana, foram todos intempestivamente removidos da CEPLAN. Uma vai pedir aposentadoria, outra me parece que passou me passou num concurso psicólogo, me passou num concurso em outra cidade. Os três que chegou até mim, nenhum foi a pedido. A Érica não foi a pedido, a Vanessa Ramos não foi a pedido e o psicólogo não teria sido a pedido. Mas, no mínimo, a Érica e a Vanessa, que, aliás, trabalham nisso há mais de uma década. Eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente vai criar um aparato. Falei isso na sessão de segunda-feira,
quando o presidente abordou os projetos que chegaram a essa casa para criação. Eu sou defensora da criação dos instrumentos, inclusive tenho defendido desde o ano passado, que se crie logo a secretaria. Mas se não vai criar a secretaria, que se crie um departamento. Mas nós teríamos que ter uma discussão específica acerca disso, porque a mim, particularmente, a retirada de técnicos de carreira que tem investimento público neles, inclusive, né? Não só a Vanessa, mas a Érica, muitos cursos, muitas horas curso sobre REURB, sobre as diversas leis das últimas uma década e meia, que mudou muito. Mudou muito. Avançou muito durante o primeiro, segundo mandato do presidente Lula, teve algumas modificações durante o governo Dilma, sofreu diversas alterações no governo Temer, sofreu outras alterações agora no governo Bolsonaro, mas essa questão da capacidade técnica na gestão e o conhecimento dessas áreas, inclusive eu pedi a leitura do parecer da Vanessa, porque eu particularmente tive da leitura superficial, não consegui ler 1000 páginas, naturalmente, mas eu fiquei com a franca percepção de que o parecer aqui, eu sei que a Vanessa é uma pessoa que se preocupa muito com a questão das normativas que regem a profissão em que ela atua, e quando você está atuando na SEBS, você tem um viés, quando você está atuando na habitação, você tem um outro. Me chamou muita atenção, por isso eu pedi a leitura, porque isso muda o foco. Olha, onde é que nós erramos até aqui em 1000 páginas, desde 2015. Você passa por um governo inteiro, né, passa pelo governo, ainda o final do governo Rodrigo, passa pelo governo Gazeta e chega agora. E vai e vem, quando é muito simples o entendimento que deveria se dar, que deve se dar a esse processo. E a parte que chama atenção, eu não prestei atenção, se aí no seu despacho você menciona isso, mas deveria ter aqui uma decisão política da prefeita, já que o Gazeta iniciou, mas continua tramitando, do fim desse processo, porque está na justiça o pedido de reintegração de posse. Vereadora, sim. Como isso vai para o jurídico, vai com parecer técnico meu no que significa em relação ao uso da área, que é um uso que futuramente vai permitir residência e não mais indústria, e a questão de que eu acho que a área deveria ser utilizada para habitação popular. Sim, selada, levantamento, selado e tal. Então, esse é o meu parecer técnico. Agora, assim, como o jurídico vai encaminhar isso, eu não tenho como dar a minha opinião, entendeu? Existe, sim, uma ação de reintegração de posse, acho que é essa que você está tramitando. Eu entendo que... inclusive, dá para ter ciência aqui, não dá para ver o desfecho, mas há uma ação proposta pela própria empresa também, perseguindo a área. Então, é um assunto complexo. Mas acho que é mais lá atrás. Pelo que sei, e isso de uma maneira informal, me parece que a empresa já se acomodou de outra maneira. Pelo que sei, mas de maneira informal, eu não tenho como dizer isso categoricamente, vereadora, mas pelo que eu sei, a empresa parece que já resolveu essa questão de localização. Eu acho que Antes desse despacho do senhor, desculpe interromper, alguma técnica da CEPLAN fez algum outro parecer? Não. Nessa última fase, não, só o seu parecer? Meu, como secretário. Essa é a minha opinião em relação à questão. Deve ir para o jurídico para ver qual a medida que deve ser tomada. Não sei se existe suspensão de processo, eu não sei como é. Então, assim, eu dou meu posicionamento técnico, né, como secretário de planejamento em relação à área. Marcelo, gostaria de usar a palavra? Guilherme? Não, a dúvida era só quem era o secretário e a CDCOM, Grilo, quem né? quer. É ele mesmo. Grilo? Mas o Sardinha realmente, acho que ele tem uma área agora lá que foi legalizada ali na Dionísio Aguiar, que era que ele estava pleiteando. E eu lembro eu não estava aqui na legislação, mas por isso que eu perguntei. Eu vi ele sempre atrás. Mas não tem como ali ser... Tem que ter um desfecho, né? Não dá para continuar, daqui a pouco vai ter 2.000 páginas e a situação lá continua de instabilidade, né? Com 2 ações tramitando, a menos que oficialmente tenha que vir em processo a desistência de ambas as ações, considerados os pareceres. Guilherme, gostaria de usar a palavra? Tranquilo?
Eu acho que o esclarecimento que nós queríamos da CEPLAN era esse. Secretário, nós vamos pedir uma reunião agora com a chefe do Executivo, com o jurídico e com o SEDECOM. Porque eu acho que o que causa o maior incômodo é a insegurança jurídica com uma ação que tramita e que foi proposta pelo município, que deu, inclusive, o valor da causa de 700 mil reais, né? É um processo que está tramitando em junho de 2020. E isso causa uma insegurança e um problema a ser resolvido, não é? O Maurício Porto, inclusive, era o advogado que representa o município, apesar de, a despeito de todos os despachos dele no processo, quando se toma a decisão política e jurídica de vai para a reintegração, ele acaba tendo que seguir. Sim. E judicialmente pode sair a qualquer momento, se for considerar simplesmente a letra da lei. Acho que não até final de junho, me parece, né? Por conta havia um pedido de suspensão que aqui eu não consegui encontrar decisão judicial pela suspensão ou não. Mas há uma manifestação da prefeitura no sentido de suspensão até o próximo mês, junho. Mas eu acho que é importante, tendo em vista este despacho, que é o entendimento jurídico, manifesto inequivocamente aqui em todos os momentos do processo, e inclusive esse destaque do parecer da assistente social Vanessa Ramos, eu acho que o caminho adequado para a prefeitura realmente, do ponto de vista jurídico, político, técnico, social, é o encaminhado nessa direção. A extinção desses processos e a regularização, a perseguição da regularização daquela área, para não causar aí mais um grande problema social em relação a essas famílias. Me parece que esse deve ser o caminho natural, vereador. Muito bem. Mais alguma coisa, Guilherme? Marcelo? Tranquilo? Então, nós vamos encaminhar isso, vamos pedir uma reunião lá com o jurídico, SEDECOM e a chefe do Executivo, para a gente poder encaminhar na direção do que nós encaminhamos até aqui nessa reunião. Obrigada, secretário, mais uma vez pela presença. Estou à disposição sempre quando precisar. Obrigado pela atenção. Nada mais havendo, a gente encerra essa reunião da Comissão de Fiscalização e Controle.